Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Aritmética do Prof. Mate. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de número 10. Vamos à parte 5 dessa aula, e ela está intitulada O Teorema do Resto Chinês, tá? Esse teorema, ele é bastante interessante, ele é muito útil para se resolver uma série de exercícios, uma série de problemas, inclusive problemas matemáticos, né? Especialmente problemas de contagem, né? Ele também é muito aplicado em duas áreas da álgebra abstrata, chamada teoria de grupos e teoria de anéis, tá? Então ele é útil quando você vai mostrar certos isomorfismos. Não, a pena que essa parte não é vista como no curso do Profimate, né? Talvez um curso de grupos e anéis fosse interessante. Talvez não sei, mas eu acredito que um curso de anéis seria interessante. E aí a gente poderia ver a aplicação desse resultado lá na teoria de anéis, numa área completamente abstrata. Essa é a parte que eu mais acho interessante nesse resultado, porque ele pode ser aplicado tanto em problemas de contagem, como também em problemas envolvendo álgebra completamente abstrata, né? Então, isso eu acho muito legal, isso eu acho muito interessante desse resultado. Bom, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos apresentar o teorema para vocês, nós vamos trazer o enunciado do teorema do resto chinês, nós vamos demonstrá-lo parcialmente e vamos apresentar alguns exemplos, algumas aplicações desse resultado. Tá? O que eu quero dizer com demonstrá-lo parcialmente? Significa que nós não vamos fazer todos os detalhes da demonstração. Nós vamos fazer só uma parte dela e os outros detalhes que vão faltar, a gente deixa como exercício para quem quiser para quem quiser ver. Tá? Tem no livro do Abramo, no livro de aritmética do Prof. Mate, no livro do Abramo, lá está a demonstração completa, mas ela é muito técnica e é muito ruim de trazer ela em slides e etc. Então eu decidi não fazer a demonstração inteira. Mas a parte algorítmica, que é a parte que nós vamos utilizar para resolver os problemas, para resolver os exercícios que virão, e também as aplicações, né? Isso sim, essa parte a gente vai demonstrar ela, essa parte algorítmica a gente vai demonstrar, e os detalhes nós vamos deixar como exercício, tá certo? Vocês vão ver, vocês vão entender o que significa a demonstração parcial, tá bom? Bom, vamos considerar um sistema dessa forma. AX1, A1x congruente a B1 módulo M1, A2x congruente a B2 módulo M2, e assim por diante, AKx congruente a BK módulo MK. Tá? Então é um sistema de congruência, né? Nós vimos no problema do resto chinês, lá tinha um problema que envolvia um sistema de congruências. Lá naquele problema, todos os AIs eles eram iguais a 1, né? Eu lembro que tinha 3 equações, né? Só que naquele caso lá, os AIs eram todos iguais a 1. Mas você pode considerar um sistema geral, tá? Lembra um sistema de equações, né? A1, X1, mais, etc., igual a não sei o que lá, igual a B1, né? Aqueles sistemas de equações que você vê, por exemplo, em álgebra linear, em geometria analítica, ou então que você fala lá para os seus alunos, aqui dá para fazer também. Né? Então, aqui nós vamos considerar esse tipo de sistemas, só que sistema de congruência. Tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos estabelecer algumas notações. Primeiro, cada DI vai ser o máximo divisor comum entre o AI e o MI. Tá? Então, quem é o D1? D1 é o máximo divisor comum entre o A1 e o M1. O D2 não é o Marcelo. O D2 é o máximo divisor comum entre o A2 e o M2. Tá? E assim por diante. O DK é o máximo divisor comum entre o AK e o MK. Tá? É bem parecido com aquilo que a gente vinha trabalhando com equações. Né? Quando nós estudávamos equações, lembra? O D era o máximo divisor comum entre o A e o M. Aqui, como tem várias equações, o DI vai ser o máximo divisor comum entre o AI e o MI. Isso para I de 1 até K. Certo? Vamos supor também que cada DI divide o BI. O que significa? O D1 divide o B1.
o D2 divide o B2, e etc. O DK divide o BK. Tá? Então, cada um desses máximos divisores comuns, eles dividem cada um dos seus dividem os respectivos termos independentes. O que isso significa? Que nós estamos supondo que cada equação aqui admita uma solução. Né? Lembra? D1 dividir o B1 significa que essa primeira equação tem solução. Né? C somente C. Dizer que o D2 divide o B2 é equivalente a dizer que essa equação de congruência, a segunda equação de congruência, tem solução. E assim por diante. Tá bom? Nós já vimos isso. Então, beleza. Então, nós estamos assumindo isso. Outra coisa que nós vimos, não foi no vídeo anterior, mas imediatamente anterior, acho que na parte 3. Tá? Na parte 3 dessa aula, nós vimos que cada congruência desse tipo pode ser transformada uma congruência desse tipo aqui. Ou seja, nós podemos eliminar, em cada equação aqui, nós podemos eliminar esses coeficientes, o A1, o A2, e assim por diante até o AK. Todos eles podem ser eliminados. Nós vimos lá como que se faz isso, tá certo? Lembra que eu falei para vocês, olha, no futuro muito próximo, fazer essa transformação vai ser importante. Bom, o futuro muito próximo chegou, ele virou presente, né? Então, cada uma dessas congruências, dá uma olhada lá na parte 3 que você vai ver como é que nós fizemos. Então, cada uma dessas equações aqui pode ser transformada numa equação em que se elimina aqui o coeficiente do x. Quando você faz essa eliminação, esse B1 aqui, ele sofre uma alteração, e esse cara que aparece no mod, ele também sofre alguma alteração. Pode sofrer, eventualmente não vai sofrer, mas pode sofrer uma alteração. Tá? Isso pode acontecer. Em geral acontece. Em geral o B1 muda e o M1 também muda. O B2 muda, o M2 também muda. O BK muda e o MK muda também. Tá? Então pode acontecer essas mudanças quando você faz essa transformação. Logo, o que nós temos então? O que nós temos então? Que esse sistema aqui, já que você pode transformar cada equação desse tipo aqui com coeficiente numa equação cujo coeficiente do x é igual a 1, como cada equação pode ser transformada numa equação desse naipe aqui, então esse sistema original, ele acaba sendo equivalente a esse sistema aqui. O que esse sistema tem de especial? Os coeficientes do x agora são todos iguais a 1. Tá? Ah, mas mudou, os BIs passaram a ser CIs, os MIs passaram a ser NIs. Não tem problema, tá? Aquele sistema original, esse sistema original, a gente transforma, nós transformamos em um sistema dessa forma aqui, eliminando os coeficientes que aparecem na variável x. Isso vai ser muito interessante para a gente, você vai ver daqui a pouco, tá? Então, resolver aquele sistema original é equivalente a resolver esse sistema aqui, tá? E quando esses NIs que aparecem aqui, claro, o sistema original é equivalente a esse, tá? E, portanto, nós só precisamos saber resolver sistemas desse tipo aqui. Mas e sistemas desse tipo aqui a gente não vai resolver? Vai. Nós vamos pegar esses daqui, quando o sistema é dessa forma, nós vamos transformar ele num sistema dessa forma aqui. E aí, nós vamos mostrar para vocês como que se resolve um sistema dessa forma aqui. Né? Porque se nós sabemos resolver esses, sabemos resolver esses também. Basta fazer a transformação. Beleza? Então, nós só vamos apresentar soluções de sistemas dessa forma aqui. Bom, para quais tipos de sistemas nós conseguimos resolver facilmente? Facilmente. Quando esses caras que aparecem aqui no mod, tá vendo? Quando eles são todos primos entre si, 2 a 2, tá? Então, quando eles são 2 a 2 primos entre si, então nós temos um teorema que diz como que nós vamos achar as soluções. Beleza? Vamos lá? Então, esse teorema que nos garante a existência de soluções é o seguinte, e ele é chamado Teorema do Resto Chinês. Adivinha por que ele é chamado de Teorema do Resto Chinês? Por causa do problema do resto chinês. Né? O primeiro problema envolvendo sistemas de congruências que se conhece é o teorema
do Sun Tzu que nós apresentamos no vídeo anterior para vocês, né? Então, esse teorema do resto chinês, ele é uma resposta para aquele exemplo, beleza? Para aquele problema, tá certo? E o que diz o teorema do resto chinês? Ele diz assim, ó, considere um sistema dessa forma aqui. Tá? X congruente a C1 módulo N1, X congruente a C2 módulo N2, etc. X congruente a CK módulo NK. Os NIs, cada um desses Ns aqui, eles são maiores do que zero, e suponha que eles são 2 a 2 primos entre si. Eles são coprimos. 2 a 2 eles são coprimos. Então, N1 com N2 é coprimo, N1 com N3 é coprimo, e assim por diante. Certo? Isso significa o quê? Que esses NIs NI diferente de NJ, né? Eu quero dizer que esses N's aí, 2 a 2, eles não têm fatores primos em comum. Tá? É isso que eu quero dizer. Aí, é isso que você vai olhar. Você vai olhar para o N1 e para o N2 você vai perguntar, vocês têm fator primo em comum? Não. Então, vocês são primos entre si. É isso que eu estou falando. Né? Isso tem que fazer para todos eles. Essas são as hipóteses. Essas são as hipóteses do teorema. E qual é o resultado? Qual é a tese? O resultado, o teorema fala o seguinte, quando você está nessa situação, quando você tem um sistema dessa forma, e esses NIs aqui, eles são 2 a 2 primos entre si, então o sistema admite uma solução. Ele admite uma solução e essa solução é chamada de x0. Na demonstração vai ficar claro claro quem é o x0. Como que você determina o x0? A demonstração parcial que nós vamos dar vai nos mostrar como se calcula esse x0. Mas o teorema fala, existe uma solução, tá? E qualquer outra solução é dessa forma. x0 mais N1 vezes N2, etc., vezes NK, T com T pertencente aos inteiros. Esse número que aparece aqui entre parênteses é exatamente o produto, a multiplicação dos caras que aparecem aqui no mod. Tá? Então, encontrada uma solução, o resultado fala, você encontra todas elas. Quais são elas? x0, que é a solução original, a solução inicial, mais faz o produto de todos os n's, vezes t, e pode fazer o t variar nos inteiros. Tá certo? Então, esse é o resultado. Agora, o que nós vamos aprender, o que nós vamos ver agora, é como que se determina esse x0. Tá? Essa é a parte, eu não quero dizer difícil, mas trabalhosa. Tudo bem? E determinar o x0 é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente não ficar carregando esse produto aqui, ó, dos n's que aparecem aqui no mod, vamos chamar esse produto de n. Tá? Então, vamos denotar n, o produto de n1 com n2, com n3, até o nk. Certo? Vamos definir também. Ó, quem é n1 maiúsculo? N1 maiúsculo vai ser o produto de N2 com N3, com N4, com NK. Ou seja, é o N cortado o N1 minúsculo. Tá? Olha para o N minúsculo aqui. Como é que ele é definido? Ele é definido como o produto de todos os NKs. Não é definido assim? Beleza. Então você vai lá naquele N e você corta o N1 fora. O que você vai obter? Esse produto aqui. Bom, esse produto você chama de N1 maiúsculo. Tá? Quem vai ser o N2 maiúsculo? Você vai vir aqui no N minúsculo, nesse produto aqui, corta o N2 minúsculo fora. Corta ele fora. Vai ficar N1 vezes N3, etc., vezes NK. Tudo bem? Agora, adivinha quem é o N3 maiúsculo? Isso, é o N1 vezes o N2, vezes o N4, vezes o N, etc., vezes o NK. E você vai vir para calcular, para determinar o N3 maiúsculo, você vem aqui no N, nesse produto aqui, corta o N3 fora. Joga ali fora, esse vai ser o seu N3 maiúsculo. Ah, e o N4 maiúsculo? Você já entendeu, né? Mesmo processo. Você vem aqui no N minúsculo, você vem nesse produto, corta o N minúsculo, o N4 minúsculo fora, e você vai ficar com o N4 maiúsculo. E vai fazendo isso para todos eles, até chegar no NK. Como que se determina o NK maiúsculo? Você vem aqui nesse produto dos Nzinhos, corta o NK fora. Pronto, vai ficar com N1 vezes N2, etc., vezes NK menos 1. Bom, então, você tem definido esses N maiúsculos aqui. Eles vão ser importantes. Agora, vamos observar o seguinte. Ó, qual era a hipótese que nós tínhamos sobre os N's? Os N's, eles são 2 a 2 coprimos. 2 a 2, eles são coprimos.
Como eles são coprimos, 2 a 2, eles não têm fatores primos em comum. Então, o N1 minúsculo, ele não tem fator comum nem com o N2, nem com o N3, nem com o N4 e assim por diante. Tem fator comum, não tem fator primo em comum com nenhum deles. O N2 minúsculo, o N2 que aparece aqui, ele não tem fator primo em comum nem com o N1, nem com o N3, nem com o N4, etc., nem com o NK. O NK minúsculo também, ele não tem fator primo nem com o N1, nem com o N2, etc., nem com o NK-1, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que o N1 minúsculo e o N1 maiúsculo são coprimos. Por quê? Eles não têm fatores em comum. Olha como é que é definido o N1 maiúsculo. O produto de todos os números, ó, N2 vezes N3, etc., vezes o NK. O N1 foi jogado fora. Mas o N1 não tem fator primo com nenhum desses fatores aqui. Então, o N1 minúsculo e o N1 maiúsculo não têm fatores primos em comum. Então, eles são coprimos. São primos entre si. Idem para o N2. Ó. Você veio aqui nesse produtão, jogou o N2 fora. Se você jogou ele fora e o N2 não tem fator primo com os sujeitos que restaram aqui, pronto, eles são primos entre si. Eles são coprimos. E assim por diante. O NK minúsculo, ele é coprimo com o NK maiúsculo, né? Por quê? Porque o NK minúsculo não tem fator primo em comum com nenhum dos N minúsculos anteriores, tá certo? Então, isso significa o seguinte, ó, que o N1 minúsculo e o N1 maiúsculo são primos entre si, então o MDC deles é 1. Como o N2 minúsculo e o N2 maiúsculo são coprimos, são primos entre si, o MDC deles também é 1. E assim por diante, né? Cada um, o NK minúsculo é primo com o NK maiúsculo. Então, o MDC entre eles também é 1. Beleza? Bom, dito isso, o que nos garante o teorema de Bezout? O teorema de Bezout fala o seguinte, ó, já que o MDC entre o N1 maiúsculo e o N1 minúsculo é 1, eu consigo determinar números inteiros, R1 e S1, tais que o número 1 é escrito como R1 vezes o N1 maiúsculo, mais S1 vezes o N1 minúsculo. Também, isso já que o N2 minúsculo e o N2 maiúsculo são primos entre si, eu também consigo inteiros, R2 e S2, que satisfazem isso daqui. E assim eu vou fazendo para todos eles. O NK maiúsculo e o NK minúsculo são primos entre si. Tem MDC igual a 1. Bom, então eu posso escrever esse MDC, no caso 1, como uma combinação RK vezes NK mais SK vezes NK minúsculo. Tá certo? Então eu tenho todas essas equações aqui. Beleza. Agora eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar ela de ambos os lados por C1. Quem é C1 mesmo? Vamos olhar quem é o C1. Vamos lá. Vamos olhar quem é o C1. Aqui, ó, esse C1 que aparece na primeira equação aqui. Tá vendo? O C1 é o primeiro termo independente, é o termo independente da primeira equação. O C2 é o termo independente da segunda equação. E assim por diante. O CK é o termo independente da késima equação do sistema. Beleza. Vou vir aqui nessas equações, nessas igualdades que eu tenho aqui. A primeira, eu vou multiplicar ambos os lados por C1. Então, beleza. O lado esquerdo fica C1. Lado direito, C1 vezes isso, mais C1 vezes aquilo lá. Na segunda equação, é claro que eu vou multiplicar por C2. Então, o lado esquerdo fica C2, o lado direito fica C2R2N2, mais C2S2N2. E assim por diante. Vou fazendo isso com cada uma das equações, até chegar na última, até chegar na késima equação, aqui, né? Então, eu vou multiplicar essa késima equação por CK. Então, vai ficar CK é igual a essa soma aqui. CK, RK, NK, etc. CK, SK, NK. Beleza? O que nós podemos mostrar? Dá para mostrar, é aí que vai acabar a demonstração. É isso que eu não vou fazer. Tá? Pega, tá vendo aqui, ó? Aqui não está aparecendo N1 maiúsculo vezes R1 vezes C1? Ótimo. Aqui não está aparecendo N2 maiúsculo vezes o R2 vezes o C2? E está aparecendo, né, nessa primeira somatória aqui, nessa primeira coluna, estão aparecendo os R maiúsculos
multiplicado pelos R's, multiplicados pelos respectivos Cs. Soma todos eles. Soma todos eles. Esse é o x0. Essa é uma solução particular do que o teorema estava falando. Tá? É assim que você determina o x0. Eu não vou conferir isso. Tá? Tem que pegar esses negócios, jogar lá nas equações e verificar se tem que verificar cada uma delas. Tá? É isso que eu não vou fazer. Outra coisa que eu não vou fazer, e também dá para se mostrar, é que toda solução é dessa forma aqui. x0, aqui, mais n1 vezes n2 vezes nk vezes t, com t pertencente aos inteiros. Tá certo? Então, dada uma equação, dado um sistema de equação, você identifica quem são os Cs, você identifica quem são os n minúsculos. Identifica todos eles. Uma vez identificado, você constrói os n maiúsculos. Tá? Identificados os n maiúsculos, você usa o fato dos n minúsculos serem primos com os n maiúsculos e você determina todos os R's aqui. Você determina uma penca de R's aqui. Tá? Aí, cada uma dessas equações você vai multiplicar pelo respectivo C. A primeira equação você vai multiplicar por C1, a segunda por C2, etc. A última por CK. Você vai olhar para essas igualdades aqui e você vai somar essa parte aqui, ó, a parte que está com os N maiúsculos. Tá vendo? Essa coluna você vai somar. Quando você somar essa coluna, você vai ter a solução inicial, uma solução inicial para o seu sistema de equações. É claro que, de novo, pessoas diferentes podem determinar R's diferentes e, portanto, a solução inicial não precisa ser igual para todo mundo. Beleza? Mas essa foi a demonstração, essa foi a parte da demonstração, né? Lembra que eu falei que a demonstração seria parcial? Então, parcial eu disse, ó, o x0 é esse, agora você vai lá e confere. Eu não vou conferir para você. A outra parte que a gente não vai mostrar é toda solução é dessa forma. Tá? Isso nós também não vamos demonstrar para você. Vai lá e verifica que toda solução é dessa forma. Beleza? Bom, por isso que a solução era parcial. Então vamos passar agora a resolver sistemas de congruência em que nós vamos aplicar o teorema do resto chinês. O primeiro exemplo é esse sistema aqui, é para resolver esse sistema, caso ele seja possível de se resolver, né? X congruente a 2 módulo 3, x congruente a 3 módulo 5, x congruente a 2 módulo 7. Se você for olhar para esse sistema, e você for olhar também para o sistema proposto no vídeo anterior, intitulado O Problema do Resto Chinês, você vai sacar que esse sistema é o mesmo de lá. Né? Então, lembra que lá, para resolver aquele sistema, nós fizemos substituições? Agora nós não vamos mais precisar fazer substituições. Por que não precisamos? Porque quando nós olharmos para os carinhas, para os sujeitos que aparecem aqui no mod, o que nós vamos perceber? Que eles são 2 a 2 primos entre si. O 3 é coprimo com o 5, o 3 é coprimo com o 7, e o 5 é coprimo com o 7. Então, eles são todos primos entre si. Se eles são primos entre si, o que diz o teorema do resto chinês? Você pode aplicar e você pode encontrar uma solução x0. Tá? E o que mais dizia o teorema do resto chinês? Como nós podemos encontrar essa solução? Tá certo? Então, é importante aquela parte da demonstração que eu acabei de apresentar, essa parte nós vamos aplicar aqui para determinar uma solução x0. Para isso, nós vamos fazer a identificação. Nós vamos identificar quem é C1, quem é C2, quem é C3, quem é o N1 minúsculo, o N2 minúsculo e o N3 minúsculo. Então, olha para essa equação aqui. Ó. Quem faz o papel de C1? É o 2. Quem faz o papel de C2? É o 3. Quem faz o papel de C3? É o 2 de novo. Quem faz papel de N1? É o 3. Quem faz o papel de N2? Minúsculo, tá? N2 minúsculo. É o 5. Quem faz o papel de N3 minúsculo? É o 7. Então, beleza. C1 é 2, C2 é 3, C3 é 2. N1 minúsculo é 3, N1 minúsculo é 5, N3 minúsculo é 7. Pronto. Esses caras, eles estão identificados. Né?
Então, uma vez identificados esses sujeitos, agora nós vamos construir os N's maiúsculos. Quem é o N1 maiúsculo? É o N2 vezes o N3. Então, 5 vezes 7, que é 35. Percebeu? Nós deixamos o 3 de fora. Como nós deixamos o 3 de fora, eles não têm fatores primos em comum, ó, o N1 minúsculo e o N1 maiúsculo, eles são primos entre si. Que foi o que nós concluímos lá, né? Muito bem. Como que eu construo o N2 maiúsculo? Eu pego o N1 e multiplico pelo N3. O N2 minúsculo eu deixo de fora. Isso dá 3 vezes 7, que é 21. Ah, mas e quem é o N3 maiúsculo? Bom, o N3 maiúsculo, você multiplica o N1 pelo N2. Você deixa o N3 minúsculo de fora. N1 minúsculo vezes N2 minúsculo. Então, 3 vezes 5, 15. Certo? Beleza. Agora, qual que era o próximo passo mesmo? Encontrar os R's, né? Encontrar os R's e os S's. Então, vamos lá. Olha só. O máximo divisor comum entre o N1 minúsculo e o N1 maiúsculo é 1. Então, nós vamos escrever o máximo divisor comum deles, que é 1, como uma combinação do N1 maiúsculo com o N1 minúsculo. Isso é a combinação que eu encontrei. Menos 1 vezes 35, mais 12 vezes 3. Tá vendo o N1 maiúsculo aparecendo aqui? Tá vendo o N1 minúsculo aparecendo aqui? Sabe quem é o menos 1? É o R1. Sabe quem é esse 12? É o S1. Lembra que o S não tem importância? O que importa pra gente eram os R's? Tá aí. Beleza. Que mais? Ah, temos que calcular o R2 agora. Como que nós calculamos? Desculpa. Qual que era o próximo passo, né? Pega essa equação aqui, essa igualdade que nós conseguimos, multiplica por C1 de ambos os lados. Então vai ficar 2 é igual a 2 vezes menos 1 vezes 35. Olha o N1 maiúsculo aparecendo aqui. Mais 2 vezes 12 vezes 3. Certo? Beleza. Agora, o N2 minúsculo e o N2 maiúsculo são primos entre si. Então eu vou escrever o 1 como uma combinação do 21, que é o N2 maiúsculo, com o 5, que é o N2 minúsculo. Isso, qual a combinação que eu encontrei? 1 vezes 21 mais menos 4 vezes 5. Vou multiplicar essa igualdade aqui por quem? Pelo C2. É isso que dizia lá a demonstração. Então, eu vou multiplicar tudo por C2, que é 3. Multipliquei, fiquei com isso daqui. 3 é igual a essa somatória aqui. Tá? E, por fim, o N3 maiúsculo e o N3 minúsculo são primos entre si. Eu vou escrever o 1 como uma combinação do N3 maiúsculo, que é o 15, com o N3 minúsculo, que é o 7. Eu encontrei essa daqui, 1 vezes 15 mais menos 2 vezes 7. E o que diz lá a demonstração? Multiplique tudo por C2. Então, eu vou multiplicar por C2 de ambos os lados aqui e vou ficar com isso daqui. Tá? E o que dizia? Quem que era o x0, então? Como é que você calculava o x0? Ó, você vinha e somava esses aqui. Você vem e soma todos esses aqui, ó, tá vendo? Ó? Esses aqui é que você soma. Aqui não está aparecendo o N1 maiúsculo, N2 maiúsculo, N3 maiúsculo? Então, você vai somar essas parcelas aqui. Você vai somar essa coluna. Esse vai ser o x0. Essa primeira parte aqui, essa primeira parte aqui, e finalmente essa primeira parte aqui. Quando você faz essas contas todas aqui, vai te dar 23. Certo? Bom, essa é uma solução particular, que inclusive foi uma solução que nós encontramos no vídeo anterior. Né? Essa foi uma solução. Inclusive, essa é a menor solução positiva. Né? Tá. E quais são as outras soluções? x0, que é o 23, mais 3, que é o N1, vezes N2, vezes N3. Então, 23 mais 3 vezes 5 vezes 7t. Isso vai dar 23 mais 105t. Você vai observar que essas são exatamente as soluções que nós encontramos no vídeo anterior, onde nós apresentamos o problema do resto chinês. Beleza? Bom, vamos continuar. Nós estamos no slide 10 de 14, então tenha um pouco de paciência, porque agora nós vamos resolver um sistema em que os coeficientes do x não são todos iguais a 1. Você olha e você fala assim, putz,
E agora, o que eu faço? Uma das opções é sentar e chorar. Senta e chora e pronto. Uma opção de vida. Né? Ou você transforma cada uma dessas equações aqui, transforma cada uma dessas equações numa equação em que esses coeficientes do x são eliminados. E aí, para fazer isso, você vai olhar lá para a nossa aula, para a parte 3 dessa aula de número 10. Olha para a parte 3 da aula. O que você vai ver na parte 3? Que esse... Está dizendo na parte 4? Na parte 3, desculpa, na parte 3. Você vai ver que esta equação de congruência é equivalente a essa daqui. Por que você achou que eu fiz 3 exemplos naquela parte lá? Você achou que eu trouxe 3 exemplos porque eu era um cara bonzinho? É claro que não. Eu não sou um cara bonzinho. Eu trouxe 3 exemplos lá, porque agora eu vou usar esses 3 exemplos aqui. Vou aplicar eles aqui. Então tá. Mostramos lá que essa equação é equivalente a essa. A segunda equação é congruente a essa daqui. E a terceira equação é equivalente a essa equação. Então, como essas equações aqui são equivalentes, resolver o primeiro sistema o sistema original, né, o sistema dado, é equivalente a resolver esse sistema aqui. X congruente a 1 módulo 2, x congruente a 12 módulo 9, x congruente a menos 10 módulo 7. Você olha para esse sujeito e você fala, putz, cara, agora sim, todos os coeficientes do x foram eliminados. Só falta os NIs aqui serem todos primos entre si, porque se eles forem, eu posso aplicar o teorema do resto chinês. Não preciso ficar fazendo substituição. Tá? Não preciso fazer substituição. Posso encontrar uma solução inicial e a solução geral usando o teorema do resto chinês. Certo? E por sorte não, né? Os NIs aqui, eles são todos primos entre si. O 2 é primo com 9, o 2 é primo com 7 e o 9 é primo com 7 também. Tá? Então, todos eles são primos entre si, portanto, nós podemos aplicar o teorema do resto chinês. Tá certo? De novo, vamos fazer a identificação dos elementos aqui. Quem que é o C1? C1 é o 1. C2 é o 12. C3 é o menos 10. N1 minúsculo é o 2. N2 minúsculo é o 9. N3 minúsculo é o 7. Próximo passo: construir ou determinar os N maiúsculos. Quem é o N1 maiúsculo? É o produto de N2 com N3. 9 vezes 7, 63. Quem é o N2 maiúsculo? É o N1 vezes o N3. 2 vezes 7, 14. E quem é o N3 maiúsculo? É N1 minúsculo vezes N2, 2 vezes 9, 18. Pronto. Determinamos quem é o N1 maiúsculo, quem é o N2 maiúsculo e quem é o N3 maiúsculo. Agora, ó, 2, que é o N1 minúsculo, e o 63, que é o N1 maiúsculo, eles são primos entre si, então eu vou escrever o 1 como uma combinação do 63 com o 2. A combinação que eu encontrei, 1 vezes 63 mais menos 31 vezes 2. E aí, qual é o próximo passo? Multiplica esta equação aqui, essa igualdade, multiplica pelo C1. Multiplicou por C1, deu isso daqui. Não fez cóseno. Beleza. Qual o próximo passo? O N2 maiúsculo é primo com o N2 minúsculo. Então, escreve o 1 como uma combinação desses dois. Combinação que eu encontrei. 2 vezes 14 mais menos 3 vezes 9. Pega essa igualdade e multiplica por quem? Por C2. Está aqui. Multipliquei toda ela por C2. Finalmente, o N3 maiúsculo, que é o 18, é primo com o N3 minúsculo. Eu encontrei essa combinação aqui. Ó. 1 é 2 vezes 18 mais menos 5 vezes 7. Multiplico tudo por C3. Tá certo? Beleza. Como que eu encontro o x0 mesmo? Eu tenho que vir nessas igualdades aqui, ó, e somar parcelas aqui. Quais são as parcelas que eu vou somar? Essa primeira aqui, com essa daqui, com essa outra aqui, com essa terceira. Certo? Eu preciso somar essas 3 partes aqui.
Vamos somar? Isso vai me dar o x0. Ah, mas por que você vai somar essa coluna aqui? E por que você não soma aqui? Porque eu tenho que somar a coluna onde aparecem os N maiúsculos. Os N maiúsculos estão nessa coluna aqui. Tá vendo? Beleza, então vamos somar. X0 vai ser esse sujeito, mais esse. E no final das contas vai te dar 39. Então, 39 é uma solução desse sistema aqui, desse sistema, que é equivalente ao sistema original, que é esse sisteminha aqui. Você pode trocar aqui. Troca x por 39 e você vai ver que cada uma dessas congruências realmente vai ser satisfeita. Beleza? Bom, essa é uma solução particular, né? Qualquer outra solução particular vai ser 39 mais 2 vezes 9 vezes 7, que era o N1, N2 e N3 minúsculo, vezes T. Certo? Beleza. Então, resolver o problema. 39 mais 126T são as soluções gerais daquele sistema original. Tá? E agora, vamos resolver então, ou tentar pelo menos, resolver o sistema de equações de congruência dado por x congruente a menos 1 módulo 4, x congruente a 2 módulo 6. E aí, vamos tentar aplicar o teorema do resto chinês. Se desse. Não dá. Por que não dá? Porque quando você pega o 4 e o 6, eles teriam que ser primos entre si para você poder aplicar o teorema do resto chinês. Eles não são primos entre si. E aí? Eles não são primos entre si, o que você faz? Você tem duas opções de novo. Sempre. Você tem duas opções. Uma, senta e chora. Segunda, faz substituição. Né? Resolve a primeira equação, encontra uma solução da primeira equação, joga na segunda e tenta resolver. Tá? Que é o que se faz com igualdades, né? Vamos lá, então. A primeira equação é fácil de resolver, porque nós já vimos equações desse tipo, quando você tem uma única equação, o coeficiente aqui é 1, né? Então, a solução da primeira equação é menos 1 mais 4y, com y percorrendo z. Aí, bom, isso aqui vai te dar um monte de solução. Isso aqui vai te dar todas as soluções possíveis da primeira equação. Nem todas as soluções da primeira equação serão soluções da segunda equação. Então, por isso que você vai fazer a substituição. Porque todas as soluções, dentre as soluções da primeira equação, você quer saber quais delas satisfazem a segunda. Então, nós vamos vir aqui, vamos pegar esse x que nós encontramos e vamos substituir na segunda equação. Quando nós fizermos essa substituição, nós vamos encontrar essa equação de congruência aqui, ó, 4y congruente a 3 módulo 6. E quando eu faço substituição aqui, ó, eu somo um de ambos os lados, né? Aí isolo o y. Certo? Bom, aí eu olho para essa equação e falo assim, não sei se você está sentindo o cheiro, mas eu estou sentindo o cheiro desagradável aqui, porque o coeficiente do y, que é 4, e o cara que aparece no mod, o máximo divisor comum entre eles é 2. E o sujeito aqui, o termo independente, é 3. Mas 2 não divide 3. Então, essa equação não tem solução. Putz, mas se essa equação não tem solução, então o sistema original não tem solução. Eu falei para você, é importante você verificar se o seu sistema tem ou não solução. O teorema do resto chinês fala o seguinte: quando os caras do mod são primos entre si, 2 a 2, o sistema tem solução. Ah, mas e se eles não forem primos entre si? Não sei. Eu não sei. Esse aqui não tinha solução. Pode haver solução? Pode. Esse aqui não tem. Tudo bem? Exercício. Olha só. Determinar, se possível, as soluções deste sistema aqui. Você fala, mas esse aqui é o mesmo do anterior? Não é? Olha o anterior. X congruente a menos 1, módulo. X congruente a 2, módulo 6. Aqui, x congruente a menos 1, módulo 4. X congruente a 3, módulo 4. Aqui tem uma unidade a mais. Você fala, mas se o cara colocou uma unidade a mais aqui, é porque esse sistema vai ter solução, sim. E eu vou confessar para você. Ele vai ter solução. Sabe por quê? Porque tudo vai ser igual. Ó, você não vai poder, olha para cá, vai poder aplicar o teorema do resto chinês? Não vai. Porque o máximo divisor comum entre os NIs aqui é 2. Não pode aplicar o teorema do resto chinês. Então você está na mesma situação do exemplo anterior. Desse exemplo aqui.
Mesma situação. Tá. Só que a primeira equação do exercício é a primeira equação do exemplo. As soluções vão ser as mesmas. Menos 1 mais 4y. Quando você vai jogar aqui, quando você vai fazer a substituição, olha que vai aparecer no lugar do 2, vai aparecer um número 3. Vai aparecer o número 3. Opa! Se aqui for 3 e eu somar 1 de ambos os lados da equação para assumir esse menos 1, então vai ficar 4y congruente a 4 módulo 6. Opa! O máximo divisor comum entre 4 e 6, que é 2, divide o 4. Então a equação vai ter solução. A equação vai ter solução, o sistema vai ter solução. Moral da história. Quando os NIs são primos entre si, o teorema do resto chinês garante. Tem solução. E quando eles não são primos entre si? Bom, aí depende. Pode ter solução, que é o que vai acontecer no exercício, e você vai determinar a solução. Pode não ter solução, que foi o que aconteceu aqui. Então, quando os caras não são primos entre si, é um caos. É isso mais ou menos que eu estou dizendo para você. Vira um caos. Por isso, torça para que sempre os caras que aparecem no mod sejam primos entre si. Porque se eles forem primos entre si, você está no céu. Você aplica o teorema do resto chinês, encontra a solução particular. Uma vez encontrada a particular, você encontra qualquer solução do seu sistema de congruência. Beleza? Ah, mas e se os coeficientes do x não forem todos iguais a 1? Transforma. Faz a transformação. Mas é difícil fazer isso, é trabalhoso. Claro, eu nunca falei que era fácil. Eu falei que era trabalhoso. Lembra? Lá no início do vídeo eu falei, eu não quero usar a palavra difícil, eu vou usar a palavra trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Tá? Agora, é difícil ou é trabalhoso? Depende, né? Algumas vezes é difícil, outras vezes é só trabalhoso, beleza? Então, deixa eu parar de falar aqui. É que eu me empolgo. Você já deve ter percebido. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.